Olá, muito boa tarde. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A afirmação está num texto da Bíblia que é lido nos encontros das comunidades cristãs nas missas deste domingo e que vamos analisar neste programa. São para isso nossos convidados, o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Pedia-lhe, cônego Rego, uma apresentação deste domingo. Há um tema que de alguma forma cria sintonia entre as três leituras que se escutam neste domingo? Há uma sintonia, uma aproximação entre a sabedoria, que ressalta como um poema muito belo na primeira leitura e que, pronto, a gente depois poderá aprofundar um pouco mais com a sabedoria aqui do Padre João Lourenço. Vamos, sem dúvida, analisar os textos. Mas que também se liga depois com a sabedoria da palavra na carta aos Hebreus e depois com o Evangelho, que tem um homem sincero que se vai ajoelhar diante de Jesus a perguntar, afinal, qual é o segredo para a vida eterna. E recebe uma resposta desconcertante. Mas acho que isto tudo está envolvido... O tal fundo da agulha e o camelo, um paradoxo ali. Sabedoria de Deus e a procura da resposta sábia do homem. Está a decorrer esta semana o Sínodo dos Bispos sobre a família. Claro que o tema em si não se relaciona diretamente com estas três leituras, mas perguntava-lhe até que ponto essa reunião que está a acontecer em Roma deve marcar também os encontros das comunidades cristãs? Eu penso que não se pode estar a viver nas comunidades cristãs fora desse acontecimento. Eu diria até que o sínodo, por um lado, é para os cristãos. A exortação que vai sair daqui, resultado da reflexão dos 300 bispos que estão a refletir sobre uma série de temas que têm a ver com a família, mas que ultrapassa muito a própria Igreja. Ninguém duvida que hoje há muitos desafios lançados à família. Não irei apenas falar dos casos que a gente costuma chamar fraturantes, às vezes reduzem apenas dois temas, a comunhão dos divorciados ou dos homossexuais, mas no fundo nós todos sentimos que nas nossas famílias existe algum parente, algum amigo, algum próximo que está a viver um problema familiar grave. E a Igreja não se pode aliar deste drama, e ela quis enfrentá-la, mas quis fazê-lo com o espírito do Papa Francisco. Ou seja, não ir arranjar uma série de normas fechadas, herméticas, mas com a misericórdia, a abertura e a bondade a todas as situações, analisar com objetividade o caminho que a Igreja propõe para as famílias. É com sabedoria também que estes casos devem ser tratados, Padre João Lourenço, sobre a família? Então, boa tarde aos nossos telespectadores. Sim, é com sabedoria que as questões da família, eu acho que entre os domínios religiosos e sociais, aquilo que diz respeito quer à relação religiosa, quer à relação social, a família, muitos destes problemas gravitam à volta da família. E eles tocam a família, não apenas, e por isso é que eu digo, nem apenas religioso, nem apenas social, porque muitas vezes estes dois âmbitos interpenetram-se. E já aqui foi referido, pelo meu companheiro, de facto, da importância e da necessidade da Igreja não se aliar. Eu creio que se há instituição que neste momento precisa de ser apoiada, eu até diria que de ser estudada, ser refletida, é exatamente a instituição familiar em domínios que vão muito para além do religioso. A Igreja interessa-se, é verdade. Nós sabemos como as sociedades hoje estão profundamente fragilizadas por inúmeras circunstâncias. Também creio eu que é bastante simplório aquilo que é a prática comum de pensar que a crise das famílias é apenas a crise do social, das casas serem pequenas, da questão dos ritmos de trabalho, da questão da crise económica. Esses problemas são reais, certamente. Podem-se analisar metricamente, até
quantitativamente, estatisticamente. Mas os verdadeiros problemas não passam por aí. Os problemas mais consistentes são de natureza antropológica, são de natureza formativa. E esses carecem, de facto, de uma reflexão muito mais aprofundada, que vai para além dos estudos estatísticos ou quantitativos. Tem aparecido nos últimos anos, inclusive no panorama universitário português, N teses que depois vêm à praça pública apresentadas com um aparato e com circunstância, quase sempre só com dados e estatísticos. E eu acho que isso é uma forma de deitar poeira na perspectiva religiosa e que interessa verdadeiramente à sociedade, o que devia interessar e mover a sociedade. Isso é uma maneira de avançar pó. Porque os problemas são mais profundos. Não são apenas... Nós só os vemos o resultado. É preciso analisar as causas. Mas há, por exemplo, factos, não levando muito tempo com este tema, factos que são evidentes. Por exemplo, sobem os divórcios a uma proporção incrível. Jovens que não se casam porque não acreditam no casamento. No valor do casamento. Pais que se separam e que deixam as crianças, enfim, o melhor que podem, arranjando às vezes soluções de caráter psicológico como se fossem as ideais. E as soluções, não fossem soluções. São tudo factos que estão em aberto e em crescendo na nossa sociedade, e há duas coisas. E é preciso estudá-las. É perguntar, isto onde é que vai ter se continuar assim? Qual é o tempo da história em que isto vai reverter-se, vai pensar, e, digamos, o modelo de família, que não é inventado pela Igreja, está inscrito na natureza, e é esse que deve ser respeitado, quando é que isso, digamos, retoma o seu passo, e esta, digamos, crise foi uma crise, uma moda que vai ser ultrapassada. Penso que esta questão diz muito respeito à Igreja e à sociedade. O que nós estamos analisando muitas vezes, e quando se fala socialmente de família, estamos a analisar o epifenómeno, ou seja, aquilo que se vê. A parte superior do submarino. Mas falta estudar, de facto, o casco, a parte que vai por baixo. Ou seja, tudo aquilo que está antes. Desde a experiência familiar vivida, não é? Porque hoje parece que é tudo igual. A experiência familiar das gerações novas certamente marcam o que vai ser as atitudes subsequentes. A formação. Fala-se em educação para tudo na escola, mas não se fala em educação familiar. Tem-se como um dado adquirido, não é? Pois, mas não, eu sei porque é que não se fala em educação familiar. Porque o Estado não educa, só ensina. E, portanto, não há capacidade hoje, num sistema educativo, cumprir a primeira obrigação, que era educar. Limitam-se simplesmente a ensinar, a papaguear e a transmitir conhecimentos. Falta a radicalidade do processo. E esse, naturalmente, que depois tem estas consequências, tem estes resultados, não é? Nós, por certo, enfim, que este debate poderia levar-nos muito longe, mas queremos centrar também atenções na Bíblia, em textos da Bíblia, e ver até que ponto eles inspiram também o debate sobre a família que está a acontecer neste sino que decorre no Vaticano. Vamos analisar o texto do Evangelho que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Antes dessa análise, vamos ouvir parte desse texto que é lido nas missas deste domingo. Naquele tempo ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Porque me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falsos testemunhos, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.
Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Padre João Lourenço perguntava-lhe e pedia-lhe para nos apresentar as circunstâncias em que aconteceu este diálogo, onde, e retomando as palavras que dizia há pouco, Jesus estava a educar mais do que a ensinar. Sim, começando pela parte final da tua pergunta, eu diria que Jesus aqui estava mais a educar que a ensinar. Se fosse só educar, se fosse só ensinar, ele tinha-lhe repetido apenas e não tinha dado mais nada. Ele aproveitou o ensino que os judeus faziam, daquilo que era o caminho de vida, a tal sabedoria que estava compendiada para eles nos preceitos, nas normativas da lei, e Jesus vai mais para além, quer dizer, é preciso acrescentar alguma coisa, é preciso romper o círculo dessa prisão legalista, porque ela não conduz à verdadeira vida. Para um judeu, a verdadeira vida estava exatamente: cumpre os mandamentos e viverás. Mas para Jesus é preciso ir mais alguma coisa, é preciso de facto ter uma intuição, é preciso ter uma atitude, porque a vida não serve só para cumprir coisas. A vida serve também para criar realidades novas. E aqui o que Jesus propõe é que, de facto, quem quiser ter a verdadeira vida tem de criar uma relação nova, quer com Deus, quer com o próximo. Portanto, há aqui, de facto, um convite ou uma novidade, que é aquela novidade que, no fundo, deve marcar e que tem de marcar a experiência cristã. E mais ainda, voltando à questão da família, esta experiência cristã vivida e partilhada em família. Que muitas vezes nós sabemos, as famílias até podem ser muito certinhas, cumprem tudo, mas falta-lhes o ânimo, falta-lhes aquilo que nós diríamos um espírito novo, criador, que dá outro elan à vida. E eu acho que este texto está muito adequado, porque de facto há aqui um ir mais além do que aquilo que já se tem. Isto é um desafio que é para todos, e todos vivemos na sociedade, seja qual for a ocupação que temos, ou as motivações, ou a profissão, etc., todos sentimos isto, somos sempre interpelados a ir mais além do que aquilo que é uma mera proposta prática ou funcional. Temos de emprestar um sentido diferente. Padre Rigo, situa-se aqui o texto muito entre riqueza e reino dos céus. Há muita gente que se aproxima de Jesus para lhe fazer perguntas. E a maior parte não é para saber, é para provocar Jesus, para saber como é que ele... Para pôr à prova, não é? Este homem não. Este homem, pela descrição que está aqui, é um homem sincero, ajoelha-se e pergunta com sinceridade de alma o que é que deve fazer. Bom, Jesus recorda o que ele já sabe, ou melhor, ele acaba por dizer o que já sabe, e depois há ali qualquer coisa que a gente poderia pensar que era uma subtileza, e é tudo. E é tudo. O que é este tudo? É a sua liberdade total face às coisas, face ao dinheiro, face aos bens. A ele não ser escravo disso, que se iria traduzir nele, porque era muito rico, no despojamento dos seus bens. Mas eu julgo que está aqui um ponto essencial, porque o dinheiro é o motor da sociedade. E o dinheiro é o motor também da vida das pessoas, que se cansam, que se matam por causa do dinheiro. E Jesus diz que isto está errado. Isto é a morte da pessoa. E a sua liberdade face a esse bem, a esses bens, essa liberdade é que é a sua salvação. Agora, há aqui um problema que talvez o Padre João Lourenço possa ajudar a resolver. O dinheiro, a riqueza, era uma bênção no Antigo Testamento. E, digamos, há correntes cristãs, do orfinismo e de outras, onde a riqueza é uma bênção. E eu queria perguntar-lhe como é que é uma bênção e aqui está uma maldição. Como é que vê isso? Eu acho que não está uma maldição. Nós, de facto, temos aqui o texto, eu estava, quando o li, a meditar um bocadinho. Eu acho que uma estou a perguntar como biblista. Sim. Uma boa apresentação de um texto deve ser fiel ao texto,
Estão bem ajudar a que ele se torne compreensível, sem atraiçoar o espírito da história. Portanto, quando a gente pensa que vender, ter de recusar, podia parecer uma maldição, eu creio que o que Jesus quer dizer é: tens de libertar, como acabou de dizer. E, portanto, é verdade que no Antigo Testamento a riqueza era uma das 3 grandes bênçãos que o justo podia ter. O justo das 3 bênçãos é uma posteridade, uma vida longa, uma grande família, uma vida longa e muita riqueza. Bem, mas Jesus veio para alguma coisa de novo. Essa era a riqueza que o judaísmo tinha criado. Jesus vem trazer uma riqueza nova, que é a riqueza de Deus. E essa passa exatamente por esta liberdade interior de relativizar as coisas, não fazendo delas o fim. Para os judeus, as coisas, estas 3 bênçãos eram um fim. Mas, para Jesus, elas podem ser apenas um meio, do qual o coração do homem se tem de libertar, porque a única bênção que o homem tem é, de facto, a infinitude amorosa de Deus. A ternura de Deus. E neste contexto eu acho que de facto é muito pertinente esta observação, mas é preciso também perceber que esta é a novidade que Jesus introduz. O reino, o novo que não reino. quer dizer... Ele não está a dizer ao homem que deixe de ser judeu. Ele pode lá ficar. Falta-te uma coisa. Agora, depende de tu quereres aderir a ela, como é sempre. Porque a adesão é a ele. Mas, por outro lado, isto não é a exaltação do subdesenvolvimento, da miséria, nunca, da fome e da foi, pobreza. e nunca foi, porque às graças a Deus, vezes é distorcido nesse sentido. Sim, mas eu acho que se alguma coisa a fé cristã emprestou à mundividência, a uma compreensão da vida, foi exatamente o sentido de a valorizar. Mas que força mas tem, não absolutizar. que força tem aquela imagem que referiu logo no início? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Que realismo tem esta imagem? Eu acho que esta imagem tem aquele realismo de muitas hipérboles bíblicas. Estamos nesse Uma domínio. das coisas que o judaísmo tem é, de facto, a força das hipérboles. E esta é uma das mais expressivas que nós conhecemos no Novo Testamento. Jesus não é muito hiperbólico, ou seja, não recorre muito a hipérboles. Mas aqui esta entrou. Até é um pouco estranho esta hipérbole neste contexto, porque o Evangelho de Marcos tem um contexto próprio, com um contexto fora, porque depois vêm aquelas explicações, que esta era uma das agulhas do templo, ou que era uma das coisas... Sei que não é a agulha de cozer. Não era a agulha... Não, é a força das hipérboles, é como estamos constantemente no Antigo Testamento a dizer, não escapou nenhum. Eram 500 mil e do outro lado eram 5 mil, e aquilo foi um sucesso. Mas eu acho que também diz, por outro lado, Padre João, que esta operação de nós nos desprendermos e estarmos livres perante o dinheiro é tão difícil como passar um camelo por fundo de uma agulha. Exatamente, mas é uma apelo para reforçar, quão difícil é esta opção. Uma expressão, exatamente. Quão difícil é esta opção. Temos há pouco tempo... Aquele que quer seguir Jesus tem de fazer uma opção. Exato. E essa opção é difícil, como é aquela? Por exemplo, os consagrados têm um voto de pobreza. Não é? Isso quer dizer que optam por este desprendimento. Optam por este despojamento vamos ver, individualmente. Eu acho que este texto não foi feito, não faz parte de nenhuma regra de consagrados. Ele é para todos os crentes. Os consagrados têm de o viver com mais empenho. Vamos passar à frente, senão não chegamos às Mas o texto leituras. não é uma regra, é uma regra cristã. Olhem, 1 minuto para cada um para falar de cada uma das próximas leituras. Padre João, pedir-lhe para comentar a primeira que se escuta neste domingo, do livro da Sabedoria, no capítulo 7. Que sabedoria nos é apresentada nesse texto? Sinteticamente. A sabedoria que aqui é apresentada é uma sabedoria que relativiza os valores temporais, que é exatamente esta que vem depois também é retomada no Evangelho. Incluindo a mais oportuna, quando de facto o judaísmo oficial tinha, eu diria, sobrevalorizado, de facto, estes bens temporais. E o que o autor do livro da Sabedoria, num contexto estranho ao judaísmo
porque é um texto que vem da experiência judaica vivida em Alexandria, e face aos ideais da sabedoria grega, que apesar de ser sabedoria era sempre temporal, faz uma proposta diferente, e é isso que dá sentido, e eu diria isso que hoje também, diante do mundo como é o nosso, em que toda a gente exalta só as coisas materiais, é preciso que haja algo de espírito que dê vida diferente ao coração dos crentes. O essencial está na palavra de Deus, que é viva e Carta eficaz. aos Hebreus, admirável, porque está muito bem enquadrada na primeira e na terceira leitura. Ou seja, a sabedoria está inspirada na palavra, a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra de Deus nunca está a mais, é mais cortante que uma espada, por isso não é preciso nenhum discurso à volta desta palavra. Basta dizê-la, que ela penetra até ao ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações e das medulas. Isto aqui fica um apelo, penso que para todos nós, de não apenas lermos a palavra, mas também ouvirmos a palavra. E aqui a palavra proclamada na liturgia, bem proclamada, bem ouvida, bem amplificada, de forma que todos possam embeber-se da profundidade da palavra, é um ato essencial de cada celebração e da vida de cada cristão. Uma experiência a fazer, por certo, também nas Eucaristias deste domingo, onde esta palavra vai ser proclamada. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa a explicar estes textos. E caso queira colocar alguma questão aos convidados do programa Eclésia sobre a Bíblia, a respeito dos textos que hoje analisamos ou outros, envie uma mensagem para programa@eclesia.pt. Votos de boa tarde e já sabe, mais logo, pelas 22h45, fazemos-lhe companhia na rádio, na Antena 1. Votos de bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.